Pera, abração, boa noite. Grande Tony Rabelo, a voz de ouro do Rádio Esportivo em todo o Brasil, nosso mais simpático, né? Abração para toda a equipe nossa, ao Ney Ladeira, né? Um abraço ao ouvinte, ao internauta ligado e conectado aqui na maior audiência do rádio goiano, na Band News com as feras do esporte. Eu chego em nome da Vedacil. A Vedacil está sorteando no seu Instagram 20 Pix no valor de R$1.000. E também eu falo em nome da Gigante Center Pisos, que é o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. Pois é, Rabelo, hoje à tarde tivemos uma longa entrevista coletiva, 1h30, com o Luciano Pociello, o CEO do Goiás, e também com o diretor de futebol do Goiás, né, o Lucas Andrino. E aí vamos trazer uma resposta de cada um, Tony, sobre a pergunta que eu fiz, a responsabilidade, né, de cada um nesse fracasso do Goiás na Série B. Então, Pociello e Andrino na telinha da Band News. Eu sou responsável por tudo que tem sido feito a partir de 2024. Eu não mudo o que eu falei. Então, ou seja, eu tenho a minha parcela, talvez a minha parcela seja maior, no final das contas, um executivo ou um presidente, como você queira, nomenclatura, na minha visão, ele tem que deixar os profissionais das áreas trabalharem. Então, o Lucas tem a liberdade para trabalhar, tem a autonomia dele, até um certo limite, depois de um certo limite nós conversamos. A Jéssica, que está chegando aqui agora também, nós conversamos por mais de 2-3 horas, expliquei o nosso método de trabalho. Piscininho, Ricardo Chica, todos eles atuam e eu deixo que eles trabalhem da melhor maneira, mas no final das contas a responsabilidade é minha, eu nunca vou fugir da minha responsabilidade. Desde o primeiro dia, quando eu cheguei aqui e que foi falado que efetivamente eu seria o diretor executivo, eu sempre assumi e tenho a minha participação com certeza, e não fujo dela. Agora, que a gente aprende ao longo desse período com uma série de decisões, isso com certeza a gente aprende, mas o futebol é resultado e a gente, a todo instante, seja domingos, quarto domingo, a gente sempre está tentando reverter ou tentando fazer com que a coisa funcione. Seja todo dia, acho que todas as vezes que vocês estão aqui, acho que vocês me veem claramente aqui junto ao clube, junto aos jogadores. Acho que o próprio Mancini, numa das coletivas, mencionou que a gente sempre está próximo. Eu estou quase todo dia aqui. Então, de qualquer maneira, eu estou participando. Então, eu estou atuando e deixo os profissionais trabalharem da melhor possível. E no final do dia, o que é importante é que, em caso de alguma situação que o Lucas precisa, ou a Jéssica, ou o Ricardo Chica, ou o Piscini, que são os diretores das áreas, eles me procuram para uma ou outra apoio, algum aconselhamento, mas tirando isso, eles têm toda a liberdade para poder trabalhar. Bom, boa tarde, André. Acho que a sua pergunta ela é plausível, ela é interessante, porque eu também, assim como o Luciano falou, eu não atribuo a estatuto, a nada disso, até mesmo porque não me compete a isso. Mas eu gostaria de trazer um dado importante, até porque, como eu disse, eu não corro das minhas responsabilidades, assim foi a minha trajetória em São Paulo. 33% desse elenco, hoje, são contratações minhas, tomadas de decisões minhas. 33%, certo? Você vai me dizer o seguinte, mas quando você saiu de São Paulo, você já não sabia o que você ia encontrar? Eu sabia, eu olhei, eu fiz todas as consultas, eu analisei, eu conheci a maioria dos jogadores e eu sabia que nós teríamos dificuldades. Assim como quando eu cheguei, eu falei para vocês, para todos, né? Então, assim, aquilo que me compete, o Lucas está longe da perfeição. O executivo, Lucas Andrino, está longe da perfeição. E é humilde ao ponto de assumir quando comete alguma coisa, faz alguma contratação e ela não dá o resultado que a gente esperava. Mas eu preciso responder por aquilo que me compete. Então, os números que eu estou trazendo, por exemplo, hoje, de 42 jogadores do elenco, 14 são movimentações minhas, de 42. Então, assim, existia um outro executivo, que tinha uma outra linha de raciocínio, com um outro treinador, e nós chegamos em abril. Talvez se eu tivesse acertado com o Luciano em janeiro, quando ele me fez o meu primeiro convite, isso talvez não teria acontecido, porque teria sido... Não estou dizendo que ele está certo e eu estou errado, ou que eu estou errado e que ele está certo. Estou dizendo o seguinte, que linha de raciocínio para planejamento no futebol, ela tem que ser uma só. Como que você faz dentro da sua empresa linhas de raciocínio para planejamento? Linhas, no plural. A chance de não dar certo ela é grande. Mas eu não me tiro de responsabilidade. Acho que dentro desses movimentos que nós fizemos,
14, 15 atletas. Teve atletas que deram muito certo e tiveram atletas que nós fizemos investimentos importantes e que acabaram não respondendo à altura, entendeu? Então, assim, o Lucas nunca vai se eximir e atribuir culpa a ninguém. Só que o Lucas responde por aquilo desde a chegada dele. E assim como o Luciano acabou de frisar também. Em relação ao estatuto, ao que aconteceu de mudança, eu vou usar um exemplo. Por exemplo, nos meus últimos 5 anos em São Paulo, no mês de outubro e novembro, eu geralmente tinha de 5 a 10 pré-contratos assinados para o próximo ano. Então você já partia de outubro, novembro do ano anterior de uma espinha dorsal para a montagem do elenco, certo? Isso não foi possível fazer aqui, mas vai ser possível agora, né? Se porventura todos entenderem assim, né? Então eu venho conversando com o Luciano todos esses dias, conversei com o Mancini, a gente já deu start no planejamento 2025, inclusive conversas com jogadores de Série B que estão se destacando, mas eu realmente precisava do ok para poder partir de um ponto zero a respeito de renovações, a respeito de desligamentos e de novas possíveis contratações. Então você nunca vai ver o Lucas se eximir de nada que ele tenha feito dentro do clube. Beleza. E aí, Tony, após a sua mensagem, eu vou fazer basicamente um raio-x, né, do que foi falado nessa coletiva de hoje, longa, 1h30, com o Panciello e o próprio Lucas Andrino. Rabelo. Valeu, grande André, golaço, Band News, oferecimento Play Jogos, ter uma mesa de sinuca na sua casa é fácil, 984328013, Clínica Ato, atendimento humanizado e segurança total, 4016-2627, Acetona Cruzeiro, a mais famosa do Brasil. Passa Rosa Serviços, guerra total às pragas urbanas, hein? 3091-5050. A sua construção tá na hora da laje. Laje Santa Inês, as melhores lajes do Brasil. Lajes treliçadas, lajes protendidas e pré-lajes. 3246-7200. Faça a coisa certa. E nesse calor de Goiânia, toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, morango, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das lojas Frutos de Goiás. É a fruta do pé direto para o seu picolé. E também Vedacil, recuperação de cilindros, bombas, motores e comandos hidráulicos é na Vedacil. Equipe altamente qualificada, atendimento diferenciado e 20 anos de mercado. Vedacil é de Goiás para o Brasil. Orgulho goiano, acesse aí, vedacil.com.br. Continua, André. Ô, Tony, não deu Eurodiesel, tecnologia a seu serviço e alguns pontos que foram falados pelo Panciello e pelo Andrino. No final da resposta, aí, o Andrino já disse que o start, né, com relação à próxima temporada, já foi dado na última segunda-feira. Ele começou já a trabalhar o Goiás para o ano que vem, Tony. E aí, em cima de renovações de contratos, né, de procurar já jogadores, ele chegou a colocar que já está conversando com destaques da Série B do Brasileiro, né? Na questão da renovação de contrato com o Dieguinho. Ele colocou que é uma renovação muito complicada, muito difícil, enfim. E aí ele deixou claro que tem a intenção de renovar contrato com o Mancini. Tem a intenção de renovar contrato com o Mancini para o ano que vem, tanto ele quanto, né, o Luciano Panciello. Uma outra situação que eles fizeram questão de enfatizar, Tony, é que a folha mensal do Goiás, do elenco e comissão técnica, é na casa de 3,5 milhões. 3,5 milhões, esse é o valor da folha mensal do futebol do Goiás, somando elenco e comissão técnica. E aí, Tony, um outro fato também, que o Andrini acabou, não é nem questão de reconhecer o erro, mas ele colocou que vai mudar isso para o ano que vem, o perfil dos reforços que ele contratou, né? Na janela de abril, ele contratou jogadores mais experientes, cascudos, rodados, né? O David Braz, Galhardo, né? E Regis, e por aí vai. Pelo que ele colocou na coletiva, para o ano que vem ele vai contratar jogadores que tenham mais fome, né? Estão com fome. Aquele jogador típico com cara de Série B, né? Cara de Série B. Então, basicamente, Tony, esses foram os pontos, né, mais importantes que foram revelados pelo Lucas Andrino e o próprio Luciano Panciello. E até no final da coletiva, eu perguntei pro Panciello, se você autorizou o Lucas Andrino
a dar o start com relação ao futebol do Goiás para o ano que vem, é sinal que você teve o aval do Haroldo Guidão ou você deu autorização por conta própria. E aí o Pociello foi claro, de forma conjunta. Ele teve o aval do Haroldo Guidão, de acordo com o Pociello, né? O Haroldo Guidão, que é o presidente do CA, para, né, tanto ele quanto o Lucas Andrino darem o start no futebol do Goiás, visando a temporada do ano que vem. Informando a nossa Center Pisos, que está sorteando uma moto 0 km para você, cliente Center Pisos Voz de Ouro. Valeu, grande André Rodrigues. Atenção, pescadores.